Gostaria de pedir a permissão dos irmãos, das irmãs, dos amigos, para tratarmos hoje de um assunto que é sempre um assunto muito delicado. Eu diria sempre que é um dos mais delicados temas para nós, que é falando da morte. Divaldo Pereira Franco, certa vez, ele comentou a seguinte história. Havia um homem que tinha um medo muito grande da morte. E estava ele a orar, pedindo a Deus que o poupasse, quando de súbito viu aquela figura tétrica, figura pintada pela imaginação humana, uma foice no ombro, na outra mão uma lista das almas que deveria levar, olhando de modo estranho para o homem, olhando para a lista, acenando com a cabeça. E então o homem não se fez por esperar. Tomado de pânico, montou o mais veloz dos seus cavalos e saiu em fuga desambalada, rumo a uma cidade distante. Cansada a montaria em meio ao caminho, trocava a montaria e prosseguia incontinente, batendo todos os recordes. Qual não foi, porém, o seu espanto, quando, chegando ao destino, lá estava ela, a morte, à sua espera. Conferindo satisfeita a sua agenda, como quer dizer, estava tudo certo então. Era aqui e agora. A morte é um acontecimento do cotidiano, mas que sempre nos traz algum temor, sempre está envolto aos mistérios, muito mais nos primórdios. Desde 1857, quando Kardec lançou a doutrina, começou a trazer luz sobre este tema tão delicado. Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, ela diz que tudo que nasce e vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, depois desagrega-se, modifica as moléculas que constituem este corpo e ele se modifica mediante o fenômeno da morte. A morte, portanto, é um acontecimento biológico inevitável para todas as formas vivas da Terra. Nós bem sabemos que nós estamos aqui por um tempo, a gente nasce, vive, cresce, mas chega um momento que nós vamos deixar este orbe, nós vamos morrer. Mas por que será que nós temos tanto medo da morte, de falarmos, inclusive, sobre a morte? E os mistérios que envolvem também. Será que haverá em nós um elemento, algum princípio que persista depois da morte do corpo? Haverá qualquer coisa da nossa consciência, da nossa personalidade moral, da nossa inteligência que persista? Kardec fala a respeito disto no livro Céu e Inferno, na primeira parte do capítulo 2.
o homem, seja qual for a escala social a que pertença, tem desde a selvageria o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda nós lamentamos não estão irremediavelmente perdidos. Tem o amigo, o irmão, a irmã também esta intuição. Entretanto, a maior parte dos que creem na imortalidade da alma se apresentam possuídos deste grande temor. Por que será? Kardec revela que este amor é um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes e necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido acerca das condições da vida futura. A este respeito da intuição, há pouco tempo atrás a revista Veja fez uma pesquisa. Ela lançou uma pesquisa no Brasil pedindo se você acreditava ou não na vida após a morte. E 71% dos que deixaram sua opinião diziam acreditar de que a vida continua após a morte. Sem dúvida que a lembrança dos seres queridos que conviveram conosco, esta se conserva intensa e profundamente em nossos corações. E sempre nesta época, neste período, mês de novembro, início de novembro, comemora-se o Dia dos Mortos. Aos que voltam dessa peregrinação, e mesmo aos que em todas as épocas do ano acompanham o enterro, fazem-se seguidamente a seguinte interrogação: o que é feito de todos estes viajantes, de todas estas pessoas que transpuseram os umbrais do mundo invisível? O que é feito das gerações que surgem e que passam, as chegadas e partidas que se verificam em torno de nós, as constantes migrações de um mundo para o outro, daqueles que partiram ou que partilharam conosco as nossas alegrias, as nossas dores e estiveram conosco. O codificador Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos benfeitores, conforme o Livro dos Espíritos, pergunta 149. Pergunta a Kardec: o que se torna a alma no instante da morte? A resposta dos benfeitores: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, nós, como filhos de Deus, a gente provém do mundo espiritual, porque Deus nos criou. E após a nossa morte do corpo físico, nós voltamos para este mundo do qual nós viemos. Ainda na pergunta 150, Kardec pergunta: a alma depois da morte conserva a sua individualidade? E a resposta dos benfeitores: sim, não a perde jamais. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, diz que a alma é imaterial
E depois desta vida, ela deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, em se decompondo, volta a ser matéria. Kardec, no livro Céu e Inferno, ali ele transcreve e comenta 67 manifestações de espíritos em variadas situações no mundo espiritual, que ele divide em 7 grupos, sendo espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, suicidas, espíritos criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e espíritos em expiação terrestre. Espíritos felizes são aqueles espíritos que se dedicaram ao bem comum, ao trabalho de amor e de caridade. Espíritos conscientes da sua responsabilidade perante a vida. E importante ressaltar, conhecedores, convictos da realidade da imortalidade da alma, conforme o relato do espírito de Sansão e de outros espíritos ali. Sansão ainda nos dá uma sutil advertência, que a morte não vos atemorize, meus amigos. Ela é para vós apenas uma etapa, se bem souberdes viver. É uma felicidade se a tiverdes merecido dignamente, cumprindo bem as vossas provas. Repito, coragem e boa vontade. Espíritos em condições medianas são espíritos normalmente de boa índole, conforme relatos registrados neste livro, e que não conheceram a doutrina, desconheciam a imortalidade da alma, mas que após recobrarem a sua consciência no mundo espiritual, puderam perceber a bondade e a misericórdia de Deus. E muitos se encontravam ali arrependidos pelo bem que deixaram de fazer enquanto estiveram na terra encarnados. O desprendimento dos laços que prendem o espírito à matéria, ele está na proporção do envolvimento com a existência física. Quanto maior esse envolvimento, quanto mais apego nós temos às coisas terrenas, mais difícil será esse desenlace. Há espíritos, conforme o relato, que se desligam em poucos minutos, e a outros podem levar dias até meses, experimentando o horror de permanecerem ligados ao corpo. Importante destacar que uma das coisas que é muito importante e nós podemos praticar a caridade é fazendo orações para essas pessoas. Relata um espírito, Helena Michel, ela agradece, quando foi invocada, agradece as orações que ela recebeu para poder então compreender a grande bondade de Deus. Espíritos sofredores. Aqui nós gostaríamos de fazer só uma ressalva, uma observação que o Chico Xavier fez no livro Consolador. Muitas famílias têm o costume de fazer a cremação.
Chico Xavier comenta neste livro, nos traz que na cremação faz-se mister exercer a piedade para com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde ele se extinguiu, o tônus vital. Segundo Chico comentava, Emmanuel revela que devemos esperar para a cremação 3 dias, que neste prazo, neste período, normalmente o espírito está desligado do corpo e sem problemas de sensibilidade. Kardec, ele descreve o perfil de um espírito sofredor. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, a indiferença pelas coisas sérias da vida era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom do que mal, era estimado por amigos e por familiares, e que falecera em consequência de um acidente. Na cronologia dessa manifestação, esse rapaz tinha falecido há 15 dias. No entanto, ele ainda estava preso ao corpo por desconhecer a imortalidade da alma e por não entender o que estava acontecendo. Se nós arremetermos nos dias atuais, quantas pessoas, jovens ou não, tanto jovens, que desencarnam em consequência de acidentes devido a excessos. Então, mais uma vez, ali nós devemos cumprir com o nosso dever, com a caridade, orando, porque oração é o que ele pedia: orai para que Deus me conceda o repouso. Segundo Kardec, esse espírito não era mau, de maus instintos, mas também não era bom nem com ele mesmo, por negligenciar as coisas sérias da vida, a nossa responsabilidade que temos perante a nossa vida. Conclui-se que, se nós não queremos passar pelo constrangimento doloroso de nos vermos presos ao corpo, ao cadáver, é imperioso que nós nos desliguemos, nos desapegamos de vícios, das paixões, e que valorizamos devidamente a nossa vida, empenhando-nos em aprender e a servir. Suicidas. Apenas fazer um registro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ano passado, o Brasil teve o maior número de suicídios de sua história. Aos que recorrem a este ato insano, não fazem a mínima ideia, não compreendem do que os aguarda. Julgando eles cair no aniquilamento ou numa trégua de seus padecimentos, achando que vão se ver livres dos seus sofrimentos momentâneos, apenas mergulham em sofrimentos 1000 vezes maior. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, também suicídio, falsa esperança, uma porta falsa, de Hermínio de Moraes, relata
o espírito Camilo Castelo Branco, que foi suicida. Ele conviveu com suicidas que se tiraram a vida com um tiro, por veneno, por por afogamento, que se atiraram na frente de trem, que pularam de penhascos, enfim. Mostra os horrores que esses espíritos passam, porque como o nosso espírito é imortal, quando eles vão para o outro lado, para o mundo espiritual, eles se deparam com aquele movimento, com aquele ato insano que eles compreenderam, e levam muitas vezes anos nesse sofrimento sem entenderem o porquê, como que isso está acontecendo com eles. Ainda quanto ao suicídio, Kardec nos faz uma importante colocação. O suicídio, ele não consiste somente no ato que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressarmos a extinção das nossas forças vitais. Os viciados, em geral, alcoólatras, os que vivem na drogadição, fumantes, sabem conscientemente que estão abreviando a sua existência, bem como os que se entregam aos excessos. Então não guardam devidamente os cuidados que é necessário se ter para se conservar as energias. Matam-se lentamente, terminando por serem expulsos do corpo bem antes do que lhe foi concedido a experiência humana. Portanto, todos nós responderemos a este respeito. Criminosos arrependidos, sabemos que aos olhos de Deus, tirar a vida de um próximo é uma falta grave. Espíritos endurecidos. Kardec nos faz uma observação, que certos espíritos, eles não consideram o sofrimento senão aquilo que lhes lembra as dores físicas, embora convindo que seu estado moral é intolerável. A experiência que Kardec produz neste livro mostra um espírito endurecido, que leva consigo mágoas, ódios, rancores, carrega, não perdoa. Então, é um exemplo típico de pessoas que poderíamos até dominar como homem comum, porque nós, em nossos dias, existem também muitas pessoas que não conseguem perdoar, que carregam consigo até o último momento mágoa, rancor, ódios, e levam esse estado mental para o outro lado, para o mundo espiritual. Expiações terrestres. Notem o seguinte depoimento, o seguinte relato: doutor, tende a bondade de me dar mais pílulas, como as últimas que me receitaste. E por que isto, minha criança? Dei-te o suficiente e temeria que uma quantidade maior te fizesse mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Estas pílulas fazem-me dormir, e ao menos enquanto durmo a ninguém incomodo. Este relato é de um jovem, de uma criança de 8 a 10 anos, que estava em estado lastimável. Seu organismo estava dominado pela moléstia.
enfermo. No entanto, demonstrava a esse menino uma inteligência notável e paciência também, resignação edificantes. Forçoso admitir que esse menino vivera antes, em trazendo patrimônio de conhecimento e virtudes a sobressaírem em seu comportamento admirável perante o sofrimento. Nós conhecemos também, vimos relatos, reportagens de jovens ou não jovens que sofrem por uma moléstia, por uma doença, às vezes muito terrível. Abençoada doutrina, meus queridos irmãos, que nos permite compartilhar situações desta natureza com a justiça divina, cujas sanções jamais ultrapassam a natureza dos crimes que cometemos. Esta última condição são de espíritos elevados, que superam o condicionamento reencarnatório. Certamente planejou esta breve existência como recurso de acerto com o seu passado, transformando a sua provação em verdadeira missão, a demonstrar aos homens como enfrentar de forma digna e resignada os sofrimentos humanos. Ao analisarmos estas manifestações, este conjunto de manifestações, podemos perceber admirável painel do que nos espera quando a morte nos recolher nos caminhos da vida, reconduzindo-nos à pátria espiritual, onde prestaremos conta de um juiz severo, justo e incorruptível, que é a nossa consciência. Desde entidades sublimadas, empedernidos, temos naquelas páginas um vasto painel a mostrar-nos as consequências das nossas ações na paisagem, na passagem terrestre, exatamente em conformidade com o Cristo que nos advertiu: a cada um segundo as suas obras. Entretanto, a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que não teme, talvez, a morte em si, mas o momento da transição. Conforme Kardec observa, vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações nem sempre são as mesmas. Diante desta realidade, é importante que nós nos interrogamos intimamente: o que eu posso fazer por mim para não ter este sofrimento, para minimizar as aflições? Primeiro, a alma se desprende gradualmente. O espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendia, e esses laços não se quebram, se desatam. A dolorosa sensação da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também a maior dificuldade que apresente esse rompimento. Por fim, a causa principal da maior facilidade de desprendimento é o nosso estado moral. A afinidade entre o corpo e o perispírito, ela é proporcional à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito apenas às coisas terrenas, ao contrário das almas depuradas, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual. O apego é menor, é mais fácil. Conclui-se então que depende somente de nós facilitarmos esse desprendimento.
Certo é o nosso retorno à pátria de origem, sem que saibamos quando. O importante é saber que nós não levamos nada o que é para o corpo físico, mas tudo aquilo que é do uso da alma, do nosso espírito. Seja, é a nossa inteligência, o nosso conhecimento, as qualidades morais, o amor que carregamos, as boas virtudes que desenvolvemos. Eis o que traz, o que leva e o que não está em poder de ninguém tirar de nós. E a doutrina espírita, ela transforma, então, completamente a perspectiva do futuro. A vida deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém é um resultado de pesquisa, de observação que se tem. Então o nosso convite: venha fazer parte desta crença, venha conhecer pormenores, se intere sobre este assunto, a imortalidade. Porque ergueu-se o véu desde mais de 150 anos atrás. O mundo espiritual parece-nos na plenitude da sua realidade prática. E não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas os próprios habitantes deste mundo espiritual que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus de escala espiritual, em todas as faces de felicidade e a desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida do além-túmulo. Eis aí, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, espíritas ou não, porque nós devemos encarar a morte calmamente, revestindo-nos de serenidade em nossos últimos dias, porque já não é só a esperança, mas a certeza que nos conforta, saber que a vida futura é uma continuação da vida terrena em melhores condições, e aguardaremos-as com a mesma confiança que aguardaríamos o despontar do sol após uma noite de tempestade. Espero que tenha contribuído um pouco sobre desmistificar um pouco a morte. A todos, meus amigos, muita vida e muita paz, e que os bons espíritos nos auxiliem em nossa jornada.